E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai falar de um assunto que pode te ajudar bastante, que é erros de renderização. Aqui são aqueles tipos de erros que na hora que você vai renderizar te impede de renderizar. E aqui eu vou listar todos os erros que eu passei ao longo do tempo e fui descobrindo como eu podia solucionar aquele problema. É claro que não existe apenas uma forma de solucionar. E se você passou pelo mesmo problema e resolveu de uma forma diferente, conte aqui nos comentários como que você resolveu. Isso pode ajudar bastante e enriquecer ainda mais esse vídeo aqui. Vou começar pelo erro mais comum que acontece na hora que você vai renderizar, que é a falta de VRAM. Geralmente a placa de vídeo é o hardware mais utilizado para fazer a renderização nos cycles, já que é o hardware mais otimizado para isso. E é importante você entender a lógica por trás da renderização, o que está acontecendo ali no hardware, para você entender por que esse erro acontece. Na hora que você vai renderizar, uma demanda é passada para o processador. Essa demanda não pode ser feita por outro hardware além do processador. Ele vai fazer a compilação, vai tentar fazer a compressão dos arquivos para deixar ele o menor possível, vai otimizar também os seus objetos, vai fazer a verificação dos seus objetos e mandar tudo isso para a sua placa de vídeo. E aqui que está o ponto. Tudo tem que caber na VRAM. Se não couber, o que acontece é que você não vai conseguir renderizar, porque tudo tem que caber, senão vai faltar arquivo e a renderização não vai funcionar de forma correta. E aqui que entra as primeiras opções que você pode utilizar para solucionar esse problema. Primeiro, sempre crie a sua cena com a maior otimização possível. Se possível, utilize resoluções mais baixas das suas texturas, principalmente para mapas que não precisam de resoluções tão altas assim. Como o mapa de Roughness, ele não vai precisar de uma resolução tão alta. O mapa de Specular também não vai precisar. Se você tem algum material que tem um mapa de Metallic e o Metallic é 1 ou 0, é binário, evite levar esse mapa para o seu PBR e coloque o valor, que vai ser muito mais fácil. Sempre que possível, utilize materiais procedurais, que isso vai fazer com que o consumo de VRAM seja muito menor. E também na modelagem, evite modelagens com meshes muito densas, desnecessariamente densas, porque a mesh do seu objeto também vai consumir memória. E se você tem vértices sobrepostos, também é interessante você tirar. Se você tem meshes trianguladas, também é importante você tirar a triangulação da malha. Assim, aos poucos, você consegue otimizar a sua renderização e fazer com que esse erro seja muito mais difícil de acontecer. Eu particularmente indico que você utilize texturas ali de resolução de 4K a 2K. A maioria das minhas texturas estão na resolução de 2K. Isso porque eu tenho uma quantidade de memória de VRAM bem limitada, que é 12 GB. Então, se você tem uma quantidade de 8 ou 6 ou até menos, aí você vai ter que utilizar resoluções mais drásticas com uma resolução bem menor ainda, ou você vai ter que colocar menos objetos na sua cena, menos densidade de partículas ou algo desse tipo para que você consiga renderizar, já que 12 GB, como eu disse, já é limitado. Imagina menor do que 12 GB. O ideal tá ali de 16 para cima. Com 16 GB de VRAM você já vai ter uma boa segurança na hora de você fazer as renderizações. Então, na hora de comprar suas placas de vídeo, além de você olhar a força do processador, se você também puder comprar uma placa de vídeo já com VRAM sobrando e até pensando na longevidade da sua placa de vídeo, compre com mais VRAM, que isso vai fazer com que a longevidade da sua placa de vídeo seja muito maior e que na hora de você renderizar esse tipo de problema seja muito mais difícil de acontecer. É claro que você ainda vai precisar de otimização, mas você vai ter muito mais margem de deixar a sua cena muito maior e muito mais detalhada. E como que você identifica esse tipo de erro? Geralmente vai acusar um erro dizendo que você não tem memória suficiente para conseguir renderizar aquela cena, e aí você vai ter certeza que é falta de memória. Você também pode fazer a verificação, a monitoração do consumo de VRAM. Basta você abrir o gerenciamento de tarefa e lá na aba de performance e na sua placa de vídeo, lá você vai ter a quantidade de VRAM e a quantidade que está sendo utilizada no momento. Além disso, você também tem a parte de estatística do Blender que você pode ativar, e ali embaixo você consegue ver o consumo de VRAM que está sendo utilizado naquele momento. E outro sintoma que também pode acontecer é do seu Blender simplesmente fechar na hora que você tentar renderizar. Mas para ter certeza é sempre bom estar ali com o gerenciador de tarefas ativo. Mas esse problema do Blender de fechar por falta de VRAM tem outro problema,
que a gente vai falar posteriormente aqui nesse vídeo. Outras formas simples de você tentar solucionar esse problema. Um deles é utilizar o Simplify. Traduzindo seria simplificar. E você pode fazer a simplificação tanto na sua viewport, e isso não vai se refletir na sua renderização, quanto no render, que é o principal, que vai refletir na sua renderização. Então tá aqui, a Suzane, ela tem tanto um subdivision, um modificador, e também tem uma textura em 8K. Com o Simplify você consegue reduzir isso de forma automática e vigente para todos os objetos que estão na sua cena. Eu vou vir aqui na viewport, mas se você está querendo fazer na sua renderização, você tem que fazer aqui no render. Eu vou pegar o Max Subdivision e vou colocar 1. Aqui a gente consegue perceber que todos os meus objetos perderam definição aqui na sua malha. Isso porque eu limitei apenas 1. Eu posso limitar para 2, também para 3, e assim você consegue achar um equilíbrio legal, onde você consegue alinhar tanto otimização quanto qualidade. Então é sempre legal você fazer isso daqui. Caso você já não tenha feito de forma manual, mas indicado é na hora que você colocar o modificador de Subdivision, coloque uma quantidade ideal, que não seja exagerada. Aqui a gente também tem uma função para partículas e outra para a textura. Esse daqui para mim é um dos mais importantes. Se você não tem limitação nenhuma, quer dizer que a sua textura vai estar na máxima resolução. Agora você pode limitar para todos esses valores aqui, ó. Posso limitar, por exemplo, para 512. Você vai ver que demora um pouco. Isso porque o processador precisa fazer essa conversão. Ele precisa mudar essa escala de todas as texturas que está dentro da sua renderização. E você já percebe que a qualidade muda. Olha como a resolução mudou. Isso porque eu estou limitando todas as resoluções aqui dentro da minha renderização. O que eu indico que você coloque é 2K, que é esse daqui, que é o 2048. Aqui você vai ter uma qualidade muito próxima do 8K. É certo que vai ter uma diferença, mas ela não tão gritante assim, e você ainda vai ter uma qualidade, principalmente se você está vendo o objeto de longe. Se o objeto está uma distância média para alta, é muito difícil você ver a diferença do 8K para o 2K, como você consegue ver aí. Se sua placa de vídeo permite, você quer um pouquinho mais de qualidade, limita ali para 4K, e assim você consegue ter um limite muito bom entre qualidade e também performance, caso você não esteja conseguindo renderizar com texturas ali de 8K ou mais. Então limita ali entre 4K ou 2K. O que eu mais indico é 2K mesmo, que é quase certo que você consegue renderizar limitando as suas texturas para 2K, e dependendo da distância do seu objeto, você não vai conseguir ver diferença. Outra solução, mas uma solução muito mais difícil, é você substituir as suas texturas de forma manualmente, ou fazer resize delas de forma manual. A substituição consiste em você ir lá e trocar realmente a sua textura de uma resolução para outra. Se você tem um objeto que está muito longe, ou um objeto que é muito pequeno e não precisa de uma resolução tão grande assim de textura, você pode fazer essa substituição de forma manual, caso você tenha uma variante daquela textura com uma resolução menor. Caso você não tenha, você ainda pode fazer isso com o Blender. Basta você vir aqui no editor de imagem do Blender, você vai vir no menu imagem e você vai ter a opção aqui de resize. Nessa opção você pode fazer a redução. Se a minha textura for 4K, eu simplesmente pego a minha textura e coloco para ele dividir para 2. Assim o resultado será uma textura de 2K. E se for de 8K, eu coloco dividido para 4, 16K dividido para 8, sempre tentando reduzir, mirando no 2K. Para objetos muito pequenos e para objetos que estão muito longe, você pode testar uma redução ainda mais drástica da sua textura, colocar 1K ou menor. Mas um detalhe importante, assim que você fizer a redução, salve a sua textura, senão toda essa modificação não vai sofrer nenhuma influência na sua renderização final, você precisa salvar. A outra opção, que é uma opção também muito boa, que eu utilizo bastante, é a opção que está ali na aba Performance. Você vai lá para a aba Performance e você vai ter a aba de memória. Aqui na aba de memória você pode ligar o Tiles, e o Tiles nada mais é do que você subdividir a sua renderização. Você vai subdividir a sua renderização em renderizações menores, e assim você consegue consumir menos memória, já que você está por hora renderizando uma cena menor, e também você está utilizando menos recurso ali da sua renderização. Assim você pode reduzir bastante o consumo de memória na hora de você fazer a sua renderização, principalmente em renderizações que são com uma resolução muito maior, já que a resolução também influencia bastante no consumo de VRAM que você terá na hora de fazer a sua renderização. Esse próximo erro aqui também é muito comum. Na hora de você fazer a sua renderização,
renderização, simplesmente seu objeto fica rosa, fica um rosa bem chamativo. Isso é a indicação que está faltando textura para aquele objeto. Digamos que você colocou aquele objeto, fez o material, mas você trocou a textura de lugar, ou você trocou aquele arquivo .blend de máquina ou algo desse tipo. A indicação quer dizer que ele não conseguiu encontrar aquela textura e colocar ali no seu objeto, e por isso ele substitui ali por aquele rosa chamativo, justamente para ter essa indicação. A forma mais simples de você resolver esse problema é você ir lá manualmente e recolocar todas as suas texturas. Mas se você tem vários objetos que sofrem desse mesmo problema, isso pode ser uma tarefa bem penosa e uma tarefa bem demorada. E existe uma maneira de você fazer isso de forma muito mais rápida. Você vem aqui no canto superior esquerdo no menu File, menu Arquivo, você vai posicionar o mouse aqui em cima e ele vai abrir um submenu. E aqui você vai ter a opção de procurar por arquivos perdidos. E assim você vai clicar e vai procurar a pasta, caso você tenha a pasta com os arquivos originais. Vai, busca a sua pasta e depois só clica em aceitar. E assim ele vai conseguir recolocar todas as suas texturas nos locais corretos automaticamente para todos os objetos. E assim você poupa muito tempo. Um detalhe importante: se você perdeu definitivamente a pasta original das texturas, aí você já pode esquecer que você não vai conseguir mais fazer a substituição. Você precisa ter as texturas preservadas. E para evitar esse tipo de problema de uma vez por todas, o que eu indico é você sempre fazer a compilação dessas texturas junto com o .blend. É claro que o seu .blend vai consumir muito mais memória do seu HD, já que as texturas vão estar inseridas dentro do .blend, mas a segurança é muito maior, principalmente para arquivos que você precisa ter uma maior segurança. É um arquivo de cliente ou algo desse tipo, você não pode perder aquilo. Eu acho super indicado você ir lá e ativar essa opção. Basta você vir aqui no menu File novamente, vem nesse menu e você vai ter aqui esse Automatic Pack e você vai ter essa opção aqui de fazer um empacotamento automático. Toda vez que você salva, automaticamente ele já vai fazer um empacotamento, vai colocar, inserir as suas texturas dentro do .blend. E eu sempre salvo para sempre quando eu abrir um arquivo novo no Blender, ele sempre tá com essa opção ativa e aí eu não preciso me preocupar com texturas perdidas ou algo desse tipo. Agora vamos falar do problema do Blender fechar na hora de você renderizar, ou seja, por falta de memória ou por alguma instabilidade. Isso acontece geralmente quando você tem um processador mais fraco ou um processador mais antigo. Se você tem um processador mais modesto, que tem poucos núcleos e poucos threads, ou um processador que é mais antigo, que já não está no seu vigor, na sua estabilidade máxima, o que acontece é que na hora de você renderizar, o Blender ele vai ocupar todos os threads que estão disponíveis no seu processador, porque ele vai identificar todos esses threads de forma automática e vai consumir o máximo possível. O meu processador, por exemplo, tem 16 threads, 8 core, 16 threads, e na hora de renderizar ele vai consumir tudo se eu não fizer nenhuma configuração. E o que acontece quando o Blender ele vai consumir todo o seu processador é que você pode provocar uma instabilidade no seu sistema operacional, e isso vai fazer com que essa instabilidade no seu sistema operacional se estenda ao software do Blender. Para resolver isso, você vai vir aqui na aba Performance, na área de renderização. Então aqui na aba de renderização, você vem aqui em Performance, Threads, e aqui você vai ter o Thread Mode. Por padrão ele vem em Auto Detect, ele automaticamente vai detectar e por padrão ele vai colocar todos os threads disponíveis, mas o que a gente quer não é isso. Eu vou colocar em Fixed, que é um número fixado, ele vai utilizar um número fixado de threads. Eu, como o meu processador tem 16 threads, eu gosto de colocar o número 10. Aqui já resolve o meu problema. Se você tem um processador muito mais forte, que tem 32 ou 64 threads, aí você pode colocar um número maior, talvez 20, 25, o que você preferir. Agora, se você tem um processador que é ainda mais fraco, que tem 12, 8 threads, aí eu colocaria metade dos threads que você tem. Se você tem, por exemplo, 12 threads, colocaria 6. Se você, por exemplo, tem 8, eu colocaria 4 aqui. Ia ficar muito mais lento, mas provavelmente resolveria o problema. E é basicamente isso que você vai fazer. Isso vai deixar a sua renderização muito mais estável na hora de você começar ali a renderizar
e principalmente na hora anterior a ele mandar tudo para sua placa de vídeo. Isso está acontecendo bastante comigo porque o meu processador já é um processador antigo e ele já não está ali no seu total vigor e está dando essa instabilidade, principalmente em cenas mais pesadas. O John, eu vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo, foi que me deu essa dica. Então agradeço a ele lá que deu essa dica, é uma dica bem valiosa. Ele sempre fixa a quantidade de threads que vão ser utilizados na hora de fazer a renderização e ele me passou essa dica e é assim que eu fiz essa fixação eu consegui realmente deixar o meu programa muito mais estável. É claro que pode ser que esse processo antes de levar tudo para a placa de vídeo demore um pouquinho mais, mas você troca isso por muito mais estabilidade e muito mais segurança na hora de você renderizar. Esse próximo problema que eu vou citar, ele acontece geralmente quando você está fazendo uma imagem muito grande, gigante, ou quando você tem uma placa de vídeo mais modesta, que não tem uma boa quantidade de VRAM ou que é mais fraca, que é na hora de você fazer o denoise. Se você deixar ativo a aceleração por GPU do denoise, ele vai ter que mandar toda a sua imagem para a sua placa de vídeo para assim ele conseguir fazer o seu denoise. É muito mais rápido do que você deixar o denoise feita pelo processador, mas isso pode ocasionar em alguns erros. O erro mais comum que acontece, principalmente em cenas gigantes, e isso acontece geralmente comigo quando eu estou fazendo cenas muito pesadas e que eu estou fazendo ali também os 360, que precisa de uma imagem muito grande. Geralmente eu faço os meus 360 em 16 ou 12K, que é uma resolução muito alta. E quando ele termina toda a renderização, todo o trabalho de renderização, a minha renderização simplesmente fica toda preta, fica com a tela toda escura. E ali eu perdi toda a minha renderização e todo o tempo que eu levei para renderizar. E foi bastante difícil até eu encontrar a solução para esse erro, que é basicamente o denoise. Assim que ele leva essa renderização para a placa de vídeo com aceleração na sua GPU, isso pode acontecer por falta de memória caso a sua renderização for muito grande ou caso a sua placa de vídeo seja muito modesta. E a solução é muito simples, basta você desativar essa aceleração por GPU, geralmente nessas renderizações gigantes. Então sempre é bom você testar ali com poucos samples, mesmo com a resolução maior, aí você vê se seu denoise vai dar conta ou não, com aceleração na GPU. Se não der conta, basta você tirar. É claro que vai ficar muito mais lento você fazer esse denoise com o processador, mas você garante que você não vai perder a sua renderização, porque o tempo que você vai levar para renderizar tudo de novo vai ser muito maior do que o tempo que o processador vai levar para fazer essa configuração do denoise, essa aplicação de denoise na sua cena. O próximo erro, ele especificamente não o impede de você renderizar, mas afeta bastante a qualidade da sua renderização, que é manchas estranhas em lugares escuros da sua renderização. Então digamos que você faz uma renderização, tem algum local mais escuro que fica com umas manchas bem esquisitas. Isso acontece porque ali não foi colocado sample suficiente, o seu denoise não conseguiu recuperar aquela informação. Para resolver isso, antes a gente vai entender por que que isso é causado, por que que esse problema é causado. Primeiro, o que acontece é, por padrão, o Adaptable Samples vem ativo. O que que seria esse Adaptable Samples? Na sua cena inteira tem elementos, tem situações que não precisa de tantos samples para a sua cena ficar limpa, para ficar refinada, porque a quantidade de samples, quanto mais samples, mais refinado vai ser a sua renderização, mais refinado vai ser a sua iluminação. E objetos que já são iluminados ou partes externas da sua cena, ou se você está fazendo uma renderização externa, a parte ali do seu céu ou algo desse tipo, não precisa de tantos samples assim. 1 ou 2 já é o suficiente ali para deixar uma qualidade muito boa, a qualidade máxima. Então, para que ficar perdendo tempo colocando samples desnecessários nesses locais? Por isso vem o Adaptable Samples. Ele faz esse gerenciamento, principalmente ali no Tiles. Quando você está utilizando o Tiles, dá para fazer melhor. Ali ele vai identificar as áreas que precisam de mais samples e as áreas que precisam de menos samples. E ele vai colocar ali de acordo com a configuração que você colocou ali no seu Adaptable Samples. Mas o que acontece é que muitas vezes pode ser que o Blender não consiga identificar muito bem as áreas escuras ou as áreas que precisam de mais samples. E assim ele coloca samples reduzidas em áreas que não precisam de samples reduzidas e que precisa de mais refinamento. E esse erro ocasiona no final essas manchas estranhas que você tem na hora de visualizar sua renderização. E aqui você tem duas alternativas para solucionar esse tipo de problema que eu geralmente utilizo. A primeira é você estipular um número mínimo de samples suficiente para, mesmo em áreas mais escuras,
seja suficiente para não perder toda a informação. Então, mesmo que ele vai colocar menos samples naquela área escura de forma errônea, mesmo assim a quantidade mínima já é o suficiente para o denoise trabalhar por cima e te entregar uma boa qualidade. Então, geralmente eu trabalho com esses valores. Ali você vai ter um mini sample, ali eu coloco um valor legal de 256, 128 ou até 1024, dependendo das cenas que eu estou renderizando. Se for uma cena muito escura, eu já coloco o mínimo sample de um valor bem mais alto. Se for uma cena mais ou menos média, eu já coloco valores mais baixos. Esse é a minha solução preferida. Eu geralmente utilizo essa solução para solucionar esse tipo de problema, e a maioria das minhas renderizações eu não sofro mais com esse tipo de problema utilizando essa solução. A outra opção é você desligar totalmente o Adaptive Samples, e isso faz com que toda a sua renderização tenha a mesma quantidade de samples em todos os pontos. Mesmo aquelas áreas que não precisa de tanto refino assim, vai sofrer esse refino, já que vai ser homogêneo essa distribuição e esse refinamento da sua renderização. Então você tem essas duas opções aí para resolver esse tipo de problema. Agora vamos falar de um erro que é muito parecido com esse anterior, mas ele aparece ali na emenda dos seus tiles. Então, digamos que você está utilizando ali os tiles da memória para fazer essa renderização, e um tiles fica bem limpo, o outro fica com uma qualidade pior, e a divisa entre esses tiles fica com um aspecto bem estranho. Isso geralmente acontece quando você está liberando o pico da sua VRAM. Geralmente, o primeiro tiles ele não vai precisar de tanta VRAM assim, ele ainda vai deixar uma certa folga, mas quando ele vai para o próximo tiles, talvez ele precise de mais memória, e isso acaba se refletindo na performance, e ele acaba não conseguindo refinar tanto aquela área. E isso quando você está utilizando a opção de tempo. Quando você utilizar a opção de tempo, independente de quantos samples ele vai colocar, sempre vai ser o mesmo tempo. Caso você não esteja renderizando com a opção de tempo, aí você já soluciona esse problema. Mesmo que seja mais demorado dele colocar samples naquele segundo tile ou no primeiro, por exemplo, ele ainda vai colocar a quantidade total, já que você não estipulou nenhum tempo. Mas o que pode acontecer é que o decréscimo de performance pode ser tão alto que a sua renderização nem termine no tempo hábil. Então é sempre bom você voltar lá para aquelas outras dicas e renderizar sempre com um pouco de folga de VRAM. Assim você garante que esse tipo de problema não aconteça e que você demore muito para fazer a sua renderização, ou até que não consiga fazer a sua renderização num tempo razoável. E por último, um problema mais bobinho, mas ainda é um problema muito sério, é a falta de memória do seu HD. Então até a falta de memória do seu HD pode afetar na sua renderização. Isso tanto na renderização sem o tiles e a renderização com tiles, principalmente com tiles. Se você está renderizando ali com tiles, você vai começar a renderizar, ele vai precisar pegar esse tiles e salvar no seu HD, vai renderizar o próximo, salvar no seu HD, e quando ele renderizar o último, ele vai juntar, ele vai pegar tudo do seu HD, juntar tudo numa imagem só, e aí constrói a sua renderização. Se você não tem memória no seu HD, ele vai renderizar o primeiro tiles e vai tentar salvar no HD, não vai conseguir e vai parar a sua renderização, e aí você já não vai conseguir renderizar mais. Então sempre verifique antes de renderizar se você tem memória suficiente no seu HD para conseguir fazer a sua renderização, principalmente no HD que está o seu sistema, já que esses tiles vão ser armazenados numa pasta temporária que geralmente é a mesma pasta do seu sistema, que é o disco C. O disco C é a prioridade em verificar se você tem ali um espaço hábil para você conseguir salvar a sua renderização. E se você fez uma renderização completa, pode ser que ele também dê falha e na hora de ele apresentar a sua renderização, simplesmente a sua tela fique preta ou fica aquela imagem lá mostrando que está tudo transparente, por exemplo, e você não consiga mais ver a sua renderização. Então é sempre interessante você ter aquela quantidade de memória de HD livre caso o Blender precise, senão você pode perder a sua renderização. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha passado informações úteis aqui para você. Se você já enfrentou algum problema semelhante e resolveu de uma forma diferente, ou se você enfrentou qualquer outro problema e quer compartilhar a solução, eu sugiro que você faça isso aqui na descrição.
Isso vai deixar o vídeo ainda mais rico e muito mais completo. E se for algum problema que você ainda não conseguiu resolver, coloque aqui também na descrição. Talvez eu possa fazer uma pesquisa e quem sabe, se tiver uma boa quantidade de comentários, eu não faça um vídeo 2 falando sobre problemas de renderização ou problemas no geral, porque esse vídeo aqui foi mais específico para renderização. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não se esqueça, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você gosta do canal, considere se inscrever, isso vai me ajudar bastante, e também ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos que forem lançados aqui no canal. Se você utiliza Blender e se você trabalha com Blender, aqui embaixo está o link de alguns addons que eu utilizo e mais recomendo. Eu garanto para você que você não vai se arrepender de nenhuma das compras desses addons aqui. São os addons que eu realmente utilizo e recomendo. Link na descrição. Além de você ajudar o canal, você não vai pagar nenhum real a mais por isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!